Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo, mais uma vez nesta manhã, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos aos domingos neste horário para as nossas igrejas. E nós hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto relacionado às revelações do livro de Apocalipse. Antes, porém, queremos informar para os irmãos que nós tivemos no último fim de semana, entre os dias 20 a 24 de janeiro, um seminário da família lá no Manaim chamado Unidos em Família, onde ali tivemos experiências que nós gostaríamos agora de apresentar para a igreja num pequeno vídeo de 1 minuto, para que os irmãos possam ter conhecimento daquilo que ocorreu ali no Manaim neste último fim de semana, nesses últimos dias. Amém. Seja o Senhor glorificado por este encontro que marcou ali as nossas vidas e as famílias dos irmãos que subiram ali para o Manaim. E isso realmente mostra o propósito do Senhor em que nós apresentemos aquilo que é a grande riqueza que temos, as nossas crianças, o nosso ensino e o ensino da palavra do Senhor ali naquele seminário. Agora, irmãos, antes de passarmos as perguntas para a igreja, nós iremos ter uma palavra introdutória sobre o assunto, para facilitar depois a colocação das perguntas e as respostas aos nossos irmãos. O pastor Gideuti vai transmitir essa palavra introdutória. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos dando sequência aos assuntos que estão aqui no livro de Apocalipse. Importante lembrar aos nossos irmãos que alguns tem chegado de novo às nossas igrejas. E a maioria tem estado interessada no livro de Apocalipse, no estudo que está sendo feito. Isso porque o livro foi separado, preparado para um tempo. O tempo descrito no próprio livro é chamado breve. Este breve está no primeiro capítulo, no verso 3, e vai até o verso 10 do último capítulo, se referindo a esse tempo, que é o tempo breve. A palavra breve, repetindo, a palavra breve está relacionada com o Messias, que é o Senhor Jesus. O Messias para um povo, que é a sua igreja. Nesse caso, nós estamos falando agora, quando se trata de colocar esse aspecto no livro, e o estudo que estamos fazendo está relacionado com as 7 cartas às igrejas da Ásia, que está relacionado a um período histórico e profético da vida da igreja, desde o seu primeiro dia até o tempo do seu arrebatamento. É muito interessante observar que a igreja no primeiro período tinha um interesse, que era aquilo que o Espírito Santo estava ditando para a sua existência. O derramamento do Espírito, que foi a partir do Pentecostes, o derramamento do Espírito,
ele tinha um objetivo, que era trazer a fé para o interior da igreja, para o interior do crente. Então, a fé se tornaria um elemento intrínseco, interior. Às vezes a pessoa diz assim, endógeno, exógeno. Não, endógeno você está se referindo a um outro aspecto, talvez até mais do aspecto biológico do que propriamente espiritual, da fé. O problema da fé é intrínseca, porque, na verdade, o Espírito Santo agora estava operando a partir do interior do coração. Vamos entender uma coisa, que os objetivos, o grande objetivo da fé é obediência. No Velho Testamento, a fé foi trazida para o homem, ela veio de fora para dentro. Então, o homem obedecia para ter fé. Então, ele obedecia e, na obediência dele, o destaque da fé em cada momento da sua caminhada, como foi o caso de Abraão e de outros que começaram e terminaram a carreira da fé, deixando sempre um marco. O caso de Abraão, ele deixa o marco, qual foi? Quando ele vai e toma posse da terra de Canaã, porque a terra de Canaã deveria ter um lugar no centro que fosse alvo do desejo de Deus, que era o projeto onde tudo se daria no decorrer dos séculos. Então, é a Jerusalém terrena, depois ela se transformaria na Jerusalém espiritual, a Jerusalém da eternidade. Então, as grandes jornadas, as grandes caminhadas voltadas para Jerusalém. No caso, Abraão cumpre o projeto da fé em obediência. Ele obedece e ele segue na obediência e completa o seu projeto. Um projeto semelhante foi já no Novo Testamento. Paulo também atende ao outro projeto um pouco diferente e bastante diferente do Velho Testamento. A fé, no caso ali, o exemplo de Paulo, é uma fé intrínseca. A de Abraão foi extrínseca, veio de fora para dentro. A de Paulo foi intrínseca, foi de dentro para fora. Então nós vamos ver, aí Paulo passa a obedecer. Na sua obediência, o que acontece? Ele completa o ministério que ele precisava completar, porque a fé, o grande projeto, o grande objetivo da fé, quando Deus dispensa ao homem, é trazê-lo de volta. No caso, Abraão é meu amigo. Como ele falava com relação a Davi, com meu servo Davi, eu falo boca a boca. Então, era o caso de Moisés, né? Moisés, meu servo, fala, amei a Davi, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Então, veja os irmãos, era sempre do pai para os seus filhos, para aqueles que ele havia adotado e chamado para serem seus herdeiros. No Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo completa o ciclo, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé que ele encontra no caminho de Damasco, que era o próprio Senhor Jesus que se revela através do Espírito Santo. Portanto, temos um início mostrando a vida da igreja. A vida da igreja está descrita, portanto, no livro de Apocalipse, nas 7 cartas que ali estão. A partir daquelas 7 cartas, agora, o breve tem outra conotação. Então, o breve, traduzido, ele está se relacionando Jesus com a igreja, com a cidadania, com o reino dos céus. E a outra parte do breve está relacionada com juízos. Os irmãos vão ver a diferença agora.
No primeiro caso, João cai como morto. Ele estava no chão. No segundo caso, quando para juízos, ele sobe. Então ele ouviu uma voz que diz assim, sobe cá. Ele viu uma porta no céu, ele entra. E lá, ele agora vai ver os juízos de Deus sobre o mundo. Sobre o mundo. A igreja está praticamente separada de tudo isso, embora ela terá sua parte em todo o decorrer da história. Mas ela, de certa forma, ela está reservada no livro ali, que é a sua história, que vai completar com o seu arrebatamento. Primeiro tempo, o tempo da igreja e o seu final. Então, essa é a história do breve. No breve, então, a segunda parte são os juízos. Qualquer momento desse, quando terminarmos a primeira parte, devemos entrar nessa segunda parte, que está relacionada com os juízos de Deus, onde João vê todas as coisas e sai descrevendo. Descreve agora o juiz, o trono, aqueles que estão presentes para realizar, para executar os juízos. De certa forma, vou parar aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Na primeira carta, foi a carta de Éfeso. Nós vimos a luta que o mundo travou contra a igreja. Ela não queria doutrina, que era coisa essencial, que tinha sido revelada. Não queremos. Então, entram os mentirosos e os maus crentes, os maus apóstolos, os maus que estavam em toda a volta. E os mentirosos, e nós vamos ver como ele trata a questão da mentira no Novo Testamento. Diante do Espírito Santo, ninguém mente. Era só isso que ele dizia assim. Está vendo aqui, Ananias e Safira? Então, ninguém vai morrer, mas a morte é espiritual. Porque está mentindo. Mas a mentira não faz parte daqueles que estão na obediência. Quem está na obediência não está na mentira. Portanto, agora nós vamos passar para a segunda carta. E o pastor Gilson vai dar continuidade, deixando duas perguntas para ter 12 minutos. Os irmãos vão ter 12 minutos depois das duas perguntas que vão ser colocadas aqui. Vão ficar à vontade. 12 minutos é tempo para descrever sobre toda a Bíblia. Então, irmãos, a palavra com o pastor Gilson. Muito bem, irmãos, nós vamos à pergunta. Antes queremos pedir aos irmãos para que deixem as suas Bíblias então abertas no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 8 ao versículo 11, que é onde estará ali a resposta às perguntas. Vamos então à pergunta. A pergunta é a seguinte: quais as armas usadas pelo mundo contra o projeto do Evangelho para atingir a doutrina em Esmirna? E essa resposta, ela será dada também acompanhada de uma outra tarefa aqui, que é identificar, está aqui, identifique a pessoa da Trindade, que foi o alvo principal do mundo no período de Esmirna. E essa identificação será citando o versículo. Então estão aqui, são duas propostas: as armas usadas pelo mundo contra o projeto do Evangelho para atingir a doutrina na igreja em Esmirna, e depois identifique a pessoa da Trindade, que foi o alvo principal do mundo no período de Esmirna, citando o versículo. Os irmãos então terão 12 minutos para essa resposta. Eu queria interferir um pouquinho aqui para dizer o seguinte, que essa primeira pergunta será feita aos jovens. Ao mesmo tempo, os jovens estarão respondendo essa primeira pergunta, enquanto que as irmãs estarão respondendo a segunda pergunta. Então, há muito tempo. Por causa disso, então, vamos fazer o seguinte: 10 minutos, né? Para não elastecer muito. 10 minutos para os jovens responderem essa primeira pergunta. E as irmãs vão responder a segunda pergunta, que está marcada aqui com A. As irmãs, o texto vai ficar, a pergunta vai ficar para ser respondida pelos irmãos. 10 minutos. A paz do Senhor.
Muito bem, irmãos, estamos aqui para dar uma pequena contribuição aos irmãos com relação à resposta. Vamos apresentar a resposta. Certamente os irmãos encontraram, do versículo 8 ao versículo 11, as respostas às perguntas que foram feitas, tanto os jovens quanto as senhoras. Vamos primeiramente à resposta para a pergunta que foi dirigida ou trabalhada pelos nossos jovens na igreja, que é a pergunta: quais as armas usadas pelo mundo contra o projeto do Evangelho para atingir a doutrina em Esmirna? Então está aqui a resposta. As armas foram tribulação, pobreza, perseguição e morte. E aqui os irmãos podem encontraram, por certo, essa resposta no versículo 10 do capítulo 2, quando os irmãos leram lá no versículo 10 a expressão: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então está aqui a resposta no versículo 10 do capítulo 2. Estas foram as armas usadas pelo mundo contra o projeto do Evangelho para atingir a doutrina em Esmirna. Lembrando aos irmãos que, assim como em Éfeso a doutrina foi estabelecida, em Esmirna a doutrina vai ser vivida, e vivida através do testemunho da morte física, porque a grande mensagem da igreja em Esmirna foi que Jesus está vivo. Se Jesus morreu e ressuscitou, também morrer com Cristo era a certeza da ressurreição para a vida eterna. Vamos então agora à resposta para as senhoras. A pergunta que foi dirigida às senhoras, foi trabalhada pelas irmãs, foi esta aqui. Então, identifique a pessoa da Trindade que foi o alvo principal do mundo no período de Esmirna. Cite o versículo. Então está aqui a pessoa da Trindade, que foi exatamente a pessoa do Filho. A ação aqui foi contra o Filho. Por isso, o versículo está exatamente no versículo 8. Aqui, né? Vamos voltar novamente. O versículo 8, que diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. O nome dele é o Senhor Jesus, é o Filho. Aquele que foi aqui o alvo, exatamente, foi a pessoa da Trindade que foi o alvo principal do mundo no período de Esmirna. Então está aqui a resposta, está aqui a citação do versículo. Nós gostaríamos agora de, dando essa resposta, passar agora a palavra ao pastor Gedeuti para dar uma pequena notificação aos irmãos relacionada a este assunto dessa resposta. Bem, irmãos, está bem explicado aqui a respeito da igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso teve a oposição dos maus, dos mentirosos. A igreja de Esmirna foi a própria carne, quer dizer, foi o corpo que foi atingido, que é a resposta que nós temos aqui, a segunda para as irmãs. Foi o corpo. Naturalmente, quando nós falamos o corpo de Cristo. Então, o adversário quis, o mundo quis atingir exatamente a igreja na parte mais doída, que foi a própria carne, o sofrimento da igreja. O que é que aconteceu, na verdade, na igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna agora derrama o sangue. Ela vai para as cruzes, para as fogueiras, para a boca dos leões, e a carne é moída. E o grande testemunho da igreja é dizer o seguinte: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Nós estamos morrendo para este mundo, mas nós temos a certeza da ressurreição. Portanto, a doutrina estava viva, porque a igreja estava vivendo agora a doutrina de Éfeso. Aquilo que Éfeso pregou, Esmirna viveu morrendo pela doutrina. Vejam que coisas interessantes, os irmãos. Quando você fala no Espírito Santo, você fala no sangue, a figura do sangue. Exatamente nesse período, a igreja deu a maior demonstração de que ela estava trazendo para o mundo o testemunho de Jesus,
do Espírito Santo, que era o seu próprio sangue, como corpo agora, ou cabeça, e agora a igreja como corpo replica o grande testemunho, aquilo que nunca mais ocorreu, exceto em casos, vamos dizer, esporádicos na história da igreja, mas aqui foi o centro de tudo. É a igreja nascente, aquela que nasce com todo o vigor, e ela vai testemunhar. Ela vai dizer, o Espírito Santo agora precisa entrar na vida do povo. Nós estamos trazendo uma mensagem de vida. Estamos morrendo para dizer ao mundo que Jesus está vivo. Esse foi o grande ensino da igreja. Agora eu gostaria de deixar para os irmãos algumas perguntas, algumas palavras que podem ser usadas hoje no culto da noite. Eu sei que muitos têm muitas mensagens, e até mais importantes para eles do que as que estão aqui no livro de Apocalipse, que são a própria mensagem, é a própria palavra, porque o livro das revelações é Jesus se revelando num momento profético como esse. Perder essa oportunidade, não sabemos se teremos outras. Temos que dizer ao mundo isso, temos pressa. Os pastores, os obreiros conscientes, eles sabem disso. Vejam que agora os homens que estão aí, os varões que estão aí, diáconos, obreiros, vão escolher uma dessas aqui, uma dessas frases, ou palavras, frases, para dar um resumo agora de 2 minutos. O primeiro e o último. Foi morto e reviveu. Ao que vencer, nada temas, ser fiel. Estes são os assuntos para agora. E vamos aguardar. Daí um pouco, vamos encerrar aqui. Vamos deixar por conta agora dos irmãos para desfechar, para encerrar aqueles assuntos que estão nessa segunda carta, expressões que estão nela, para ver se eles entenderam o que as irmãs e os jovens falaram como resposta às perguntas. Vamos ver se eles entenderam, usando esses temas que estão aqui. Vão ficar na tela para que os irmãos, daqui um pouco, comecem a fazer. Antes de encerrarmos, eu queria primeiramente dizer o seguinte, que nós tivemos a perda de um irmão, um jovem, filho da irmã Alice Santos, e o nome dele, Luiz Gustavo. Faleceu no dia 23. Agora, a igreja da qual ele pertencia é Lunabel 3, em Novo Gama. Um acidente que esse jovem estava de bicicleta e sofreu. A mãe, a irmã Alice, é uma serva que está orando pela conversão de familiares, criou os 4 filhos na presença do Senhor e está sofrendo nós com ela hoje. E mandamos aqui o nosso abraço, os nossos sentimentos a essa perda, e nós sabemos que só o Espírito Santo poderá trazer o conforto e o consolo a essa querida irmã. O nosso abraço a toda a igreja, ao pastor e àqueles que aí estão. Nós hoje temos também a registrar aqui o falecimento na semana passada da nossa irmã Olinda Ferreira da Silva. Foi feita uma correspondência, o presidente do presbitério redigiu uma correspondência que está no nosso portal. É bom que os irmãos leiam, porque aqui se trata do testemunho de uma irmã que começou há 50 anos conosco. E ela foi colhida exatamente no dia que a igreja completou 50 anos de existência. Então, foi uma dádiva, foi uma oferta da igreja, dos servos do Senhor, a obra do Espírito. E ela, essa irmã, a nossa irmã, tem familiares
na igreja de Andorinhas. Foi membro daquela igreja, o pastor Barros foi um dos seus pastores. Eu convivi com essa irmã, o seu testemunho, ela deixou um marco de fé e de saudades também para nós. Eu gostaria de que fosse passado um pequeno vídeo de uma palavra dela se dirigindo a um dos nossos irmãos da obra nos seus últimos instantes, e até ela teve um sonho, eu não sei se vai sair aqui, está a figura nos seus últimos dias. Só tem a foto. Tá? Só tem a foto. Então, vamos tirar a foto para dizer o seguinte: essa irmã teve uma visão e ela se via num grande barco e o pastor que estava à frente daquele barco, ele estava falando, pregando, eram muitas pessoas, e ela estava presente, e ela diz ao pastor o seguinte: pastor, não pare de falar, continue pregando, seja assim como você sempre foi. E ela se despediu da igreja, de nós, do seu povo, mas alcançou a eterna glória com o Senhor. Mas uns avisos, estão presentes aqui na EBD, nessa manhã, irmãos jovens da igreja de Vila Velha 1, pastor Antônio Carlos Ribeiro, alguns irmãos de Brasília, e nós temos a satisfação de tê-los aqui conosco nesse trabalho que estamos preparando, que é a Escola Bíblica de hoje. Agradecemos a presença deles e o trabalho que nos emprestaram nessa Escola Bíblica Dominical. Convidamos a outros que estejam sempre para nos ajudar e até mesmo para ver como são feitas as operações aqui da parte do Senhor, o auxílio do Espírito Santo na confecção desse estudo que é sempre feito aos domingos. Queremos também abraçar alguns irmãos de São Mateus, pastores que estiveram aqui conosco, também um grupo há dias atrás de pastores de Guarapari, de Cascavel. Nosso abraço fraternal, esperando que as reuniões que tivemos tenham tido resultados e que as igrejas continuem prosperando nesses locais. Então, lembramos também que ontem foi realizado o culto de glorificação pelos 9 anos da igreja de Água Dulce, no Panamá. Está presente aqui esse grupo, os irmãos estão vendo nosso pastor ali no Panamá. Nosso abraço a esses irmãos queridos. Entre os dias 20 e 24 de janeiro, já foi falado, foi realizado o primeiro Unidos em Família, no Manaim do Espírito Santo. Portanto, a nossa despedida, o nosso abraço, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. E as igrejas continuem com seus pastores, obreiros, completando o tempo que é necessário para encerrar o dia de hoje. Deus abençoe, a paz do Senhor.